Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Essa nossa aula de hoje é uma aula de revisão para os conteúdos da prova bimestral, tá bom? Estou fazendo com alguns alunos essa aula, tudo bem? E espero que vocês acompanhem aí junto comigo, vou compartilhar minha tela. Bom, eu vou agora passar para vocês essa primeira atividade. Como eu disse, não precisa copiar, tá bom? Não precisa copiar. E vocês vão conseguir entender todas as atividades que eu passar agora para vocês, tá? Eu tô aqui só apagando a figurinha que desenharam, tá bom? Então vamos lá, ó. Primeiro problema. Uma pessoa recebe um salário mensal de R$ 1.200. Vocês podem anotar no caderno de vocês o valor, R$ 1.200, tá? Para o primeiro exemplo. A cada mês consegue poupar o equivalente à sexta parte do salário e transfere essa fração do salário para uma conta bancária. Ao final de um mês, de 15 meses, desculpe, qual será o valor total de transferências? A primeira coisa que a gente precisa saber é que essa renda mensal de R$ 1.200, ela foi dividida na sexta parte, porque de R$ 1.200 eu consigo poupar a sexta parte. Para encontrar, pessoal, a sexta parte de 1.200, o que eu devo fazer? Quem pode me dar uma sugestão? Quem pode falar? Dividir. Dividir como? Como é que eu faço essa divisão? 1.200 dividido por 6. Isso, 1.200 dividido por 6, tá? Se alguém tiver calculadora agora, pode fazer essa conta, tá? 1.200 dividido por 6, aqui eu tenho R$ 200, tá bom? 1.200 dividido por 6, tá bom? Quando eu divido, eu tô aumentando aqui para que vocês possam acompanhar. Se eu tenho R$ 1.200, eu divido por 6, eu consigo, então, alcançar R$ 200, tudo bem? Então, eu já sei que essa pessoa, ela poupou R$ 200 mensais, tudo bem? Então, tá certo. Agora, eu tenho que fazer o quê? Eu sei que por mês, R$ 200 é poupado. Quantos foram os meses mesmo, pessoal, que eles fizeram aí, eles pouparam R$ 200? Quantos meses? 15. Isso, 15 meses. Então, eu tenho que multiplicar R$ 200, certo? Por 15 meses, que é o tempo de mês que a pessoa poupou, tá? Quando eu consigo fazer essa atividade aí, eu chego ao valor total de R$ 3.000, tá? Então, a resposta para essa pergunta é o quê? Essa pessoa conseguiu poupar R$ 3.000, certo? Só para que vocês entendam o que eu estou querendo dizer para vocês, é o seguinte, tá? Vocês entendam que para essa atividade eu pego o salário total, divido ele pela parte percentual, nesse caso foi a sexta parte, e depois disso eu vou multiplicar esse resultado pela quantidade de meses poupadas da pessoa e eu encontro o valor, tá certo? Para essa atividade, tudo bem? Alguém ficou com alguma dúvida do passo a passo de como tem que fazer? Tá tudo certo? Posso passar para a segunda? Então, essa é uma das atividades que vai cair na prova. É claro, com números diferentes, porcentagens diferentes, mas é bom que vocês estudem para ficar 10 e tirar 10 na prova. Tudo bem? Então, vamos lá, eu vou para a próxima agora, tá bom, turminha? Nessa daqui, eu abri essa página da apostila de vocês, tá? Para que vocês pudessem, então, entender a respeito dos números decimais. Eu vou deixar só um pouquinho maior para que vocês possam enxergar, tá? Aqui nós temos algumas questões relacionadas a valores de preços por quilo. Então, você vai conseguir observar aqui que o feijão, né, o valor unitário dele é R$ 5,25. Se eu multiplicar isso daqui por 4, que é a quantidade de 4 quilos do feijão, eu alcanço R$ 21, tá bom? Então, aqui entra a multiplicação com números decimais,
Nesse caso, nós temos que contar as casas da vírgula, como eu já expliquei para vocês, tá certo? Para poder colocar aí certinho. Então, é uma multiplicação comum, contar as casas que ficam à direita da vírgula para vocês fazerem e acharem o resultado. Aqui é como se vocês fossem o caixa do supermercado. Então, 4 quilos de feijão. Se o valor único é de R$ 5,25, se eu multiplicar isso por 4, eu chego a R$ 21. O açúcar, o valor único dele é R$ 2,19. Se eu multiplicar por 2 quilos, eu chego a R$ 4,38. E assim por diante, tá? É uma multiplicação com números decimais. E aqui nessa outra página, que está assim, B, observando o valor unitário de alguns produtos, calcule a diferença. Então, qual que é a diferença do preço de 1 quilo de feijão comparado com 1 quilo de farinha de trigo? Quando a gente fala de diferença, nós estamos falando de uma subtração. Tá? Então, 1 quilo de feijão custa R$ 5,25. Subtraído com 1 quilo de farinha de trigo é R$ 3,89. Então, aqui a gente tem até um exemplo, eu vou anotar aqui, fazer um desenho para vocês. Nós temos aqui até um exemplo de como devemos fazer a conta de somar e subtrair com números decimais. Perceba que é vírgula embaixo de vírgula, tá certo? Para poder fazer. E aí é só ver o preço do feijão e o preço da farinha de trigo. Calcular a diferença, eu vou o quê? Subtrair, certo? Então, olha aqui o segundo exemplo. O preço, vou colocar aqui, ó, o preço de 1 quilo de sal comparado com 1 quilo de açúcar. O quilo de sal, o valor dele é R$ 2,50. E 1 quilo de açúcar, o valor é R$ 2,19. Então, para essa atividade, nós temos que o quê? Subtrair, tá? Como eu disse a vocês, seguindo a concordância das casas decimais, colocando a vírgula embaixo de vírgula e fazer aquela continha de subtração que vocês já estão acostumados sem nenhum problema. Tá certo? Então, fiquem ligadinhos que para a avaliação bimestral vai ter problemas relacionados dessa forma aqui, para vocês encontrarem a diferença dos produtos, como também eu vou ter tabelas onde eu tenho que verificar qual é o valor total de uma compra realizada. Tá certo? Então, estudem isso daqui, porque é uma questão muito importante para cair na avaliação de vocês também. Tá certo? Eu vou para o próximo conteúdo. Até aqui tudo bem? Qualquer dúvida, é só falarem para mim, tá certo? Vou para a próxima atividade de vocês. Aqui, ó. Utilizando a mesma tabela de preços, deixa eu só tirar essa barrinha daqui. Do exercício anterior, responda qual será o valor total da minha lista de compras. Era isso que eu estava tentando dizer para vocês, que nós temos que também somar. É isso que eu estou dizendo, tá? Temos que tentar olhar uma lista de compras e saber a soma dela, como eu posso somar ela no total. Tudo bem? Então, olha aqui, ó, sabendo que eu tenho que ter a concordância, tá? Então, olha aqui, a soma total, olha, eu somei total, eu fui o caixa. Então, o total da soma desses valores é R$ 65,33. Então, a gente tem que entender que esses valores, eles são somados com vírgula embaixo de vírgula. Perceba a posição, olha aqui o 4, ó, ele está concordando com a vírgula. Tá vendo aqui, ó? Ó, ele está concordando com a vírgula, tá? É importante que todos vocês entendam essa parte aqui. Tudo bem? Então, eu vou então para a próxima página. Deixa eu só sair dessa. Vamos agora para essa. Professora, Pode falar. vai cair fração na prova? Então, fique tranquilo em relação às frações. Se você prestar bastante atenção nos exemplos que eu estou dando agora, tá bom? Você vai conseguir fazer, tá? Até agora, o que a gente viu de fração foi que nós dividimos na sexta parte. Olha aqui, ó, a sexta parte. Então, isso é uma parte fracionária. Então, fique somente ligado nisso até o momento, tá bom? Pense bastante nos números decimais, porque eles, e a multiplicação e a soma deles, é o que vai estar mais presente na prova, tá? A gente vai para outra página aqui agora, olha.
Essa página aqui, inclusive a página 19 da apostila, ela pede para nós reescrevermos os números fracionários utilizando a escrita decimal. Olha aí, Lucas, apareceu a fração só para que nós possamos inverter a fração em um número decimal. Como é que eu faço isso? A primeira coisa, eu repito o número que é o numerador. Primeira coisa que eu faço, em todos os casos, observa, ó, eu repeti o numerador. Olha aqui o meu numerador repetido. Eu sempre, para a resposta, repito o meu numerador. Tá vendo aqui? Agora, aonde que eu vou colocar a vírgula, professora? Aí que a gente acaba se confundindo um pouco. Depois que vocês, o primeiro passo disso é vocês repetirem o numerador. Então, para reescrever de fração para número decimal, primeiro passo, reescreva o numerador. Reescrever o numerador, o que eu tenho que fazer agora? Contar os zeros. Os zeros, olha aqui, os zeros que eu tenho, que são as minhas casas decimais. Por exemplo, preste atenção, 546 centésimos, para transformar para um número decimal. Eu tenho 2 zeros, então a minha vírgula ela tem que estar contada entre duas casas decimais. Contei uma, contei duas e eu coloquei a vírgula. Perceberam aonde vai a vírgula nesse caso? Contei 2 zeros, duas casas decimais. Olha o próximo exemplo. Primeiro passo, coloquei o numerador e agora eu tenho um zero apenas. Então, quer dizer que eu vou andar apenas uma casa decimal. Eu andei só a casinha decimal do número 4 e inseri a vírgula, porque é 54 décimos. O 10 tem apenas um zero, então é somente uma casa decimal. Outro exemplo é 23 milésimos, aqui embaixo, aqui, ó. Estou fazendo esse aqui agora. A primeira coisa que eu fiz, tá? Eu coloquei o número 23, ou seja, eu adicionei o numerador. Agora, para vocês entenderem aonde eu adiciono a vírgula, deve-se contar as casas decimais. Quantos zeros eu tenho no número 1000? 3. Então, eu tenho que contar 3 casas decimais. Como assim, professora? Eu tenho só 23, não dá 3 casas decimais. Para essa atividade, eu vou fazer até aqui uma simulação. Eu já coloquei o 23. Como é, professora, que eu vou contar os 3 zeros? Presta atenção no cursor do computador. Eu estou atrás do 3. Agora eu vou contar uma casa na frente do 3. 2 casas na frente do 2. Mas eu não tenho 3 casas. Nesse caso, eu adiciono 0. Agora sim eu tenho 3 casas, porque são 3 zeros. Agora eu adiciono a minha vírgula. Mas espera aí, professora, vai ficar esse número estranho, vírgula 023? Não, para que fique o número completo, eu vou adicionar um zero na frente da vírgula, tudo bem? Então, dessa forma, eu conto 3 casas decimais e consigo adicionar os zeros necessários para colocar e inserir a vírgula, tá certo? Para o próximo exemplo, nós temos 3 centésimos. Nesse caso, aconteceu a mesma coisa que no primeiro exemplo. Para esse caso aqui, nós devemos adicionar o numerador número 13. Eu tenho 2 casas, olha, conte comigo, uma na frente do 3, uma na frente do 1. Só que deu 2 casas, eu vou pôr vírgula aqui agora. Mas vai ficar feio assim, não é legal ficar assim. Então, se eu adicionei vírgula e na frente da vírgula não há nenhum número, a regra é adicionar um zero. Então, ficou aí 13 centésimos, tá certo? Essa é uma das perguntas que vai cair na prova e eu espero que vocês estudem bastante também. Como transformar um número fracionário, que está na casinha de 10, centésimos, milésimos, em um número de escrita decimal. Super fácil. Repete o numerador, conta as casas do número 0 e adiciona a vírgula. Se por acaso for necessário adicionar zeros, vocês adicionam, tá? E sempre lembre-se que a vírgula ela é adicionada com a quantidade de número de casas do número 0. Tudo bem, pessoal? Então, assim, eu vou desfazer aqui os meus desenhinhos e a gente vai para a próxima atividade aí com vocês, tá? Só um pouquinho. A próxima é como eu devo encontrar a área do triângulo, tá certo? Aqui é muito fácil, eu vou deixar aqui para que vocês possam entender. Na prova, eu vou dizer o tamanho do meu triângulo, tá? Ele vai ser escrito, ele vai ser falado. Eu vou dar um triângulo e esse triângulo, ele vai conter
qual é o valor de base e qual é o valor de altura. Nessa atividade, vocês podem conferir na página da apostila de vocês 30, tá? Então, por exemplo, se eu disser assim, ó, olha, a minha base do meu retângulo, ele tem aí 12 centímetros. É um exemplo, tá, pessoal? E a minha altura do meu retângulo, vou colocar aqui, ela tem 4 centímetros de altura. Para que possamos encontrar a área do nosso aqui retângulo, sabemos que devemos multiplicar a base, 12 centímetros, pela altura, 4 centímetros. Quando eu faço essa conta, eu chego a 48 centímetros. Aqui é fácil, todo mundo já sabe encontrar a área. Mas e do triângulo, professora? Como é que eu vou fazer? É muito simples. Vocês devem pegar a base, o valor da área do retângulo. O valor da área do retângulo não é 48? É 48. Só que o triângulo não está na metade do meu retângulo. Isso quer dizer que eu devo dividir por 2. Quando eu divido por 2, eu chego a 24, igual o exemplo. Então, como é que eu encontrei a área do triângulo? Eu peguei o valor total da minha área do retângulo e dividi por 2, porque o tamanho do triângulo é a metade do retângulo. Eu chego a 24 centímetros. Então, dessa forma, você vai encontrar a área do triângulo. Dividindo a área do retângulo por 2, você chega à área do triângulo. Até aqui tudo bem? Todos conseguiram entender como eu encontro a área do triângulo? Eu pego a área do retângulo, divido por 2 e encontro a área do triângulo, certo? Então, tudo bem, não tem dificuldade aqui. Para que vocês consigam entender melhor, pode estudar a página 30, que vai ajudar bastante todos vocês, tá certo? Vamos agora para a próxima atividade que eu vou explicar para vocês, que vai cair também na prova. Já estamos no final. Quais são os divisores de 10? Está pequenininho aqui, eu vou aumentar? Gente, super fácil. Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que pegar o número 10 e ir dividindo ele por 1, por 2, por 3, por 4, até chegar a 10, tá? E como é que ele vai ser o divisor? Se eu dividir, por exemplo, o 10, ok, o divisor de 10, vou colocar o 10 e 2 pontinhos. Se eu dividir o 10 por 1, vai ter resto? Não, o meu resto será 0. Logo, o número 1, ele é divisor de 10. 2. Se eu dividir 10 por 2, se eu fazer a divisão de 10 dividido por 2, o resultado será 5. Mas tem resto nessa conta? Não. E isso significa que o número 2 também é um divisor de 10. O 3, se eu dividir 10 por 3, vai dar 9 o resultado, mas o resto é 1. Ah, tem resto? Se tem resto, o número 3 não é um divisor de 10. Então, eu não vou registrá-lo aqui. 10 dividido por 4 é igual a 8. Tem um resto, o resto é 2. Se tem resto, significa que o número 4 não é um divisor do número 10. E eu não vou adicioná-lo aqui. 10 dividido por 5. Ah, dá 2, tá? E eu não tenho resto nenhum, fica 0. Ah, então o 5, ele é um divisor de 10. 6, não dá. Dá por um só e sobram 4. Então, o 6 não é divisor. 7, dá 7, dá um só o resultado. E tenho aí um resto aí que não vai conferir com o divisor. Ou seja, se a gente fizer até o 10, vamos perceber que o número 10, sim, ele é um divisor de 10. Porque 10 dividido por 10 vai ter resto 0. Ou seja, o 10 é divisor também do número 10. Tudo bem? Então, sempre quando eu pedir os divisores de um número, vocês têm que ir dividindo todos os números até chegar no próprio número. Se o resto for 0, ele é um divisor. Se o resto não for 0, ele não é um divisor. Tudo bem, pessoal? Podemos ir para o próximo? A última questão é muito fácil. Retas. Está tão pequenininho, professora, que eu não consigo nem entender. Vou aumentar um pouquinho para vocês. Tá? Por enquanto, nós estamos estudando 2 tipos de retas, tá? A reta paralela, ela é uma ao lado da outra, sempre.
ou na horizontal ou na vertical. Uma é do lado da outra. Isso aqui são retas o quê? Retas paralelas, tá certo? Vou escrever aqui para vocês. São retas paralelas, certo? Uma ao lado da outra. Paralelas, tudo bem? Elas não se encontram, porque se elas seguirem a constante delas, elas vão numa linha reta, uma ao lado da outra. Já a minha reta perpendicular, vou tirar aqui a perpendicular. A minha reta perpendicular, ela é diferente dessas aqui. Estou apagando. Por quê? Porque as retas perpendiculares, elas se encontram e fazem ângulos, tá? Então, olha aqui. Isso daqui é uma reta perpendicular. Ela consegue fazer um ângulo aqui, olha aqui esse quadradinho, de 90 graus. Então, todas as vezes que cruzou, fez um ângulo, aqui tem até vários ângulos que dá para ser feito, vou só salientar esse aqui, tá? Para vocês entenderem, essa reta é uma reta perpendicular, certo? Bom, pessoal, a prova não vai ser difícil. Se vocês estudarem através dessas perguntas que eu fiz, vocês vão conseguir alcançar o objetivo de vocês. Estudem para a prova, estudem os vídeos que a professora vai mandar, estudem essas perguntas que nós acabamos de passar uma a uma, que vocês vão conseguir ser excelentes na prova. Não vai ter dúvida, não vai ter aí nenhuma dificuldade, tá certo? Eu mando um beijinho para vocês e fiquem com Deus. É isso mesmo, pessoal. Estuda bastante, veja o vídeo várias vezes, que você vai conseguir tirar 10 na prova, tá bom? Super beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau.